Irmãos, eu quero cumprimentá-los agradecendo. Nós ficamos muito felizes com o convite que nos foi feito pelo Johan. Fomos companheiros de igreja durante muito tempo. Eu estive nesta igreja pregando há muitos anos atrás. Não sei se tem alguém aqui daquele tempo. Pastor Noab ainda estava por aqui. Tinha sido pastor lá na igreja de Uberlândia, então ele era departamental em Belo Horizonte, na Associação Mineira Central, antes de mudar para Paris, onde ele é pastor até hoje. Mas é um prazer sempre renovado nós podermos encontrar a família de Deus. Paulo normalmente cumprimentava os irmãos dizendo aos santos da cidade de tal lugar, da igreja de tal lugar. Então eu quero emprestar de Paulo esse cumprimento. Aos santos de Deus que se encontram nessa região da capital de Minas Gerais. Vocês são santos, foram separados por Deus e receberam de Deus uma missão. A luz de Deus brilha mais nessa região da cidade, porque vocês resolveram atender o chamado do Senhor. Então é um prazer conhecê-los e compartilharmos juntos esta inesgotável verdade, que é a verdade acerca do santuário. Muitos anos atrás eu tinha o projeto de alguma forma representar o santuário para nós termos uma melhor ideia disso. Mas eu tinha a ideia, minha mulher é artista plástica, e eu dizia a ela o que queria fazer e ela se encarregou de fazer os desenhos. Então eu quero começar dizendo a você o seguinte: se o côvado, que é a medida desde o cotovelo até o dedo médio, havia pequenas variações entre os povos antigos, o côvado egípcio, o côvado romano, o côvado babilônico, e havia o côvado hebraico. Se estão corretos os estudiosos sobre o côvado hebraico ser da medida de 45 centímetros, então esses móveis, eles estão nas medidas que foram apresentadas a Moisés. E esta réplica tem um objetivo: trazer para nós um entendimento melhor daquilo que Deus nos revelou. A mim me parece que, como depositários da verdade, povo escolhido por Deus, chamado das trevas para a luz, me parece que nós conhecemos pouco em relação àquilo que nos foi revelado através do santuário. Veja, a história de Israel é a nossa história. E para fundamentar isso, eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Quero começar lendo aqui um texto que vai embasar o nosso estudo. O nosso estudo está dividido em 3 etapas. Na verdade, nós começamos hoje à noite e você vai compreender algumas coisas só quando nós concluirmos amanhã, no final do sábado. E com essas 3 mensagens, nós vamos ter não mais do que um vislumbre daquilo que é o santuário. O santuário é maior do que aquilo que nós podemos conter em 3 mensagens. Mas eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Corinto, a primeira, no capítulo 10.
E nós vamos começar a entender aqui um pouco melhor esta mensagem. Esse outro? Ok. Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 10. Antes da leitura, feche seus olhos mais uma vez. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse estudo. Santo Deus, assim como profetas e apóstolos foram inspirados pelo Teu Espírito, nós te pedimos unção para todos os que estamos na igreja nesse momento. Se esse culto estiver sendo transmitido e outras pessoas estiverem ouvindo à distância, agora ou no futuro, que o Senhor os cubra com a Tua bênção. Nós não somos nada, nenhum de nós, somos pó. Mas o Seu amor que nos foi declarado constrangeu os nossos corações. Por isso nós te pedimos, fala-nos poderosamente nessa noite. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Assim escreve Paulo, primeiro verso do capítulo 10 de 1 aos Coríntios. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Verso 2: e todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E ele continua dizendo, e avance aí para o verso 11. E aí Paulo conclui essa narrativa acerca da vida da nação hebreia, dizendo o seguinte, verso 11: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ok. O que Paulo está dizendo é que a história de Israel era um espelho da nossa própria história. Individualmente, quando nós tomamos as narrativas bíblicas, todas elas, aqueles personagens que estão aqui mencionados, Saul, Davi, a mulher junto ao poço, o samaritano, na verdade, ali na palavra de Deus há uma evidência dos nossos próprios traços. Tudo aquilo que foi colocado aqui tem que ver, em última análise, com cada um de nós. É uma figura da nossa própria história. Então, se você toma a história de Israel, veja, eles estavam escravizados no Egito. E então eles recebem um convite de Deus através de um profeta. Eles deveriam deixar o Egito, o país da sua escravidão, e deveriam caminhar para o país da sua liberdade, Canaã. E havia um profeta que os estaria conduzindo. A nossa história, nós também fomos chamados de um lugar onde somos escravos, escravos do pecado, escravos do sofrimento, escravos nesse planeta escuro que se desgarrou de Deus. E nós fomos chamados para deixar esse país de escravidão e caminharmos na direção de Canaã celestial, uma terra que mana leite e mel. Mas entre o tempo da escravidão e a vitória final em Canaã, Deus nos enviou um profeta. Deus chamou uma menina de 17 anos. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre isso.
mas nós também estamos sendo guiados. E um aspecto que é extraordinário na revelação é que Deus resolveu desenhar para nós como era o processo, o projeto dele. Porque quando Adão pecou, a humanidade estava condenada à morte eterna. E Deus resolve que daria uma segunda chance ao homem. Então, o que é o santuário? O santuário é uma representação teatral, é um teatro de Deus. Um teatro em 5 atos, que nos mostra como é que um Deus amoroso, mas também justo, poderá repatriar seres humanos caídos, miseráveis, como você e eu. Como é que Deus poderá levar para o céu um lugar perfeito, puro, santo, seres humanos como nós? Então, para desenhar isso de forma inequívoca, compreensível, Deus nos deu um pequeno teatro. E esse teatro é muito interessante, a forma como ele começa a ser apresentado para nós. Vá aí ao livro de Êxodo, no capítulo 12. Do Êxodo. O povo de Israel vai experimentar uma nova história. E essa é a narrativa da nova história. 12, verso 1. Registrou assim Moisés: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses do ano. Este vos será o primeiro mês. Verso 2: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Verso 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Verso 11: assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Verso 14: esse dia vos será por memória e celebrá-lo-eis. Verso 18: no primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Bom, o povo está no Egito como escravo. Naquele primeiro mês, o mês de Nisão ou de Abibe, que começava o ano judaico, equivalente aí aos nossos meses de março, abril, Deus faz um convite para aquela nação e diz: olha, sacrifiquem um cordeiro, tomem o sangue, coloquem nos umbrais das portas, e vocês serão libertos do Egito. E você sabe a história. No dia seguinte, centenas, milhares de egípcios estavam mortos, os seus primogênitos. Mas na terra de Gósen, eles foram poupados, porque o sangue do cordeiro foi vertido. No dia seguinte, depois de 430 anos como escravos, detalhe, no Egito eles perderam toda a sua percepção de Deus, do culto, da adoração correta. Eles sofreram ali. Eles agora são chamados para sair para a terra da sua liberdade.
E isso eles vão fazer no dia seguinte de manhã. Primeiro mês, dia 15, eles deixam o Egito. E eu quero ler nesse momento só mais um texto, que está lá no capítulo 40 do Êxodo. Só para você compreender como é que foi a construção do santuário. 40:17. Olha que extraordinário. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Ou seja, 11 meses e 15 dias depois, considerando aqui os meses judaicos, que era um calendário lunar, 11 meses e 15 dias depois, início do ano segundo, primeiro dia do ano segundo, o santuário foi erguido. Eu tenho uns slides ali, deixa eu ler o primeiro com vocês e depois eu quero te mostrar o desenho. Conseguimos projetar? Ellen White diz isso. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Ou seja, o edifício constituído pelas nossas 28 doutrinas está suportado pela doutrina do santuário. A igreja adventista, querido, não é uma igreja a mais do cenário. Não é mais uma igreja evangélica. A igreja adventista do sétimo dia foi estabelecida com um propósito, que você conhece bem. E o fundamento, a sustentação dessa igreja está no santuário. Porque em 5 atos nós vamos identificar o evangelho eterno, que é a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse. Evangelho eterno é isso aqui, santuário. E aí as nossas demais crenças, elas vão ter lugar e elas vão se sustentar. Então dê aqui uma olhadinha no que era o santuário. Segundo ano, a primeira coisa que Deus faz quando o povo sai do Egito é dizer a Moisés: eles precisam materializar a compreensão de quem eu sou e da salvação que eu ofereço a eles. E nós vamos fazer isso através de um edifício, de uma casa. Eles trazem os donativos e constroem. No primeiro dia do segundo ano, esse altar estava pronto. Agora, veja que interessante o que nós temos aqui. No entorno do santuário, Moisés recebe a ordem de que deveriam habitar os sacerdotes, os líderes, aqueles que cuidavam de toda a nação. E então, 3 tribos deviam se posicionar para o oriente, 3 tribos para o ocidente, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul. E aqui nós temos uma primeira figura extraordinária do santuário. O santuário era para ser o centro da nação. Sabe o que isso significa? Que as coisas que têm que ver com a fé, com o seu relacionamento com Deus, deveria ocupar o centro da sua vida. Religião não é para ser mais alguma coisa dentro das suas atividades semanais ou diárias. A relação com Deus, a relação com o santuário, a relação com Cristo, a relação com a fé, deve ocupar o centro da vida de cada crente.
Por isso o santuário foi colocado ali, naquele lugar, no centro. Normalmente, como adventistas, nós começamos a estudar o santuário com aquilo que acontece no pátio. Vou tentar dividir isso aqui para a gente entender bem. Se a gente pega ali aquela figura, do lado de fora aqui nós teríamos aquela cortina branca cobrindo tudo. E aqui onde eu tenho os materiais de bronze, nós tínhamos o pátio. E então, aquela cobertura, que era a tenda, ela tinha 2 compartimentos. O primeiro, onde estavam esses primeiros 3 móveis, e o segundo, onde havia uma arca, que não estava nessa posição. Eu coloquei nessa posição, na verdade ela estava virada nesse outro sentido, mas eu coloquei assim para ela ser melhor visualizada. E esse era o lugar santíssimo. Nós começamos estudando o santuário no lugar errado. Não é, o primeiro ato não é aquilo que acontece no pátio. O primeiro ato é aquilo que acontece no acampamento, fora do pátio. Então nós vamos agora analisar cada um desses 5 atos. Mas eu preciso informar você de que nós temos na Bíblia Sagrada profecias e mais profecias que indicam cada etapa de transição. Então, vamos para o lado de fora, onde estavam as tribos, no acampamento. Quando Cristo vem à terra, ele foi prometido. Dezenas de profecias, a cidade onde nasceria, que nasceria de uma virgem, as circunstâncias do nascimento, os lugares que ele haveria de percorrer, e a forma como ele viveria entre nós. Cristo viveu no acampamento. Cada palavra, cada milagre, cada gesto, cada pessoa atendida. O que Cristo estava fazendo no acampamento? Cristo estava tecendo um manto de justiça, a vida perfeita dele, que nos cobre, os atos justos dele, que nos são imputados. Quando ele chega na cruz e brada, está consumado, ele termina de tecer a sua veste de justiça. Por que é que Cristo precisava fazer isso? Porque havia 2 coisas que nos eram necessárias, era a condição sine qua non para a nossa salvação. Vida justa, nós não tínhamos isso a oferecer, e estávamos condenados à morte. Então Cristo precisava morrer em nosso lugar para pagar o preço da nossa dívida, mas ele também precisava viver em nosso lugar para nos oferecer uma vida justa. E foi isso que ele viveu no acampamento. E é por isso que nós somos cobertos por vestes brancas. Lembra-se, Apocalipse 3, se referindo à última igreja. E a igreja diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas Cristo diz: você não sabe que é um desgraçado, miserável, cego e nu. Para que as suas vergonhas sejam cobertas, você precisa de um manto de justiça. E ele teceu esse manto, vivendo entre nós, vida justa. Quando ele termina esse processo, dentro do tempo que estava designado e predito e antecipado profeticamente,
E esse é o primeiro ato que acontece no teatro, ele viver no acampamento. Quando termina o primeiro ato, nós temos uma transição para o segundo ato. Se dezenas de profecias apontam o que ele viveria nesse primeiro ato, nós vamos ter agora outras profecias que indicam aquilo que aconteceria nesse segundo ato. Ele se lava no Rio Jordão e é ungido, o Christos de Deus, a unção. E então, aos 30 anos, não por acaso, ele começa o seu sacerdócio. Por que é que Cristo começa aos 30 anos? É porque se você for estudar lá os livros de Moisés, você vai perceber que um sacerdote estava pronto para iniciar o seu ministério aos 30 anos. Então Cristo vai cumprir esse requisito da lei mosaica. E aí ele vai enfrentar o altar do sacrifício, que para Cristo é estabelecido na forma de uma cruz no Monte da Caveira. O rito diário que durante séculos era reproduzido manhã e tarde de forma ininterrupta em Jerusalém e antes de Jerusalém no deserto. Ovelhas eram trazidas, cordeiros. E o que acontecia nesse rito? O pecador culpado trazia um animal inocente, sem mancha, porque Cristo jamais poderia ser maculado. Deus o fez pecado por nós, é o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Deus o fez pecado por nós. Na verdade, quando nós olhamos para Cristo na cruz, nós vemos pecados sobre ele, mas nenhum pecado nele. Assim como quando olhamos para nós, nós vemos justiça sobre nós, uma capa que nos cobre, mas nenhuma justiça em nós. Então, quando o pecador arrependido trazia esse animal e entrava no pátio, ele recebia um cutelo e colocava as mãos sobre a cabeça do animal, simbolicamente. O pecado dele era transferido para aquela vítima inocente. E então, a cabeça do animal, a jugular, a veia jugular, era cortada, e esse animal esvaía em sangue até a morte. Isso se repetia diariamente. Então, quando nós olhamos para o antítipo, para aquele que era de fato a realidade e não a sombra, que eram os cordeiros, e olhamos para Cristo, quando ele na cruz se esvai em sangue, quando a sua vida se dissipa ali, de forma incompreensível, ele estava na verdade dando sentido ao rito. Ele estava nos entregando o segundo presente. A vida perfeita, ele já a havia vivido no acampamento. E na cruz, ele está sofrendo os rigores que nenhum ser humano até hoje enfrentou. As pessoas, quando morrem, elas não morrem de fato, elas estão dormindo. Mas Cristo sofreu os horrores da segunda morte. Por isso, em desespero, ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, nós não conseguimos aquilatar, medir, compreender o que se deu ali.
O universo se sustenta de eternidade a eternidade. E não há um único momento na história em que Deus, Pai, Filho e Espírito se desconectem, à exceção daquelas 30 horas. Nós não sabemos de fato o que se deu ali. Isso é um mistério. Como é que aquele que é o doador da vida, aquele que possui vida imanente, vai perder naquela cruz a sua vida? Ferido por Deus, quem mata Cristo é o Pai, o Espírito. É isso que nos diz o livro de Isaías. E ele entrega a vida, porque ele havia dito aos discípulos: ninguém pode tirar a vida de mim, mas eu mesmo a entrego de forma voluntária, e eu vou tornar a tomá-la. Então, o que nós vemos aqui não nos serve apenas, isso serve para os mundos não caídos e para os anjos. Ellen White vai dizer que até a cruz, nem os próprios anjos haviam compreendido de forma plena o amor, a misericórdia e a justiça de Deus. Então, quando nós temos as cenas do santuário, cada uma delas de forma profunda ilustra os passos de Deus, com o objetivo de repatriar homens e mulheres caídos. É isso que Deus está fazendo. Isso é o Evangelho eterno. Como é possível? Aos homens, Cristo diz que isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Cristo, quando enfrenta o seu altar do sacrifício naquela cruz, ele depõe a vida. E quando terminava o segundo ato, o sacerdote em exercício tomava parte daquele sangue e entrava com ele na tenda. Veja, o pecado não fora perdoado, o pecado fora apenas retirado do homem condenado e transferido para o santuário. Deus assume um problema: os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas ações detestáveis, os nossos pensamentos inaceitáveis, todos os temos. Quando nos ajoelhamos e pedimos perdão, tudo isso é transferido para o santuário. E então, Cristo, quando termina a sua tarefa na terra, veja, o pátio e o acampamento estavam na terra. Ele veio realizar essas etapas aqui, do grande teatro. E de acordo com o livro de Hebreus, eu não vou ler por causa do tempo. Aliás, como eu tenho só 1 hora para falar, se vocês pudessem me colocar um relógio em algum lugar para eu controlar isso, eu tenho lá, eu não consigo enxergar. Mas vai me dizendo aí, a hora que faltar uns 15 para as 9, já falta só isso? Me avise a hora que faltar 10 para as 9, bem. Desculpem. Então, lá no livro de Hebreus, você se lembra de Paulo, o escritor de Hebreus. Se você disser isso entre os teólogos no meio da alta crítica, vão criticar você, porque eles dizem que a epístola de Hebreus não tem um autor definido. Pode ser que não tenha para as pessoas em geral, mas para nós tem, porque Ellen White dezenas de vezes repete que a epístola de Hebreus foi escrita por Paulo. Então nós sabemos quem escreveu a epístola aos Hebreus.
E nos capítulos 8 e 9, nós lemos lá que esse santuário da terra era apenas uma figura do verdadeiro santuário que está nos céus. Então, o sacerdote pegava o sangue daquele animal inocente e entrava com ele no lugar santo, o primeiro compartimento, a primeira sala. Assim como nós sabemos o momento em que Cristo morreria, assim como nós sabemos as circunstâncias em que ele morreria, assim como nós sabemos que as vestes dele seriam repartidas, como ele teria o lado traspassado, as mãos, os pés, que ele seria traído, todos os aspectos proféticos que antecipavam esse segundo ato. Nós também temos os aspectos proféticos que nos mostram o momento exato em que Cristo, como sacerdote, o sumo sacerdote, toma o seu próprio sangue e entra no primeiro compartimento do santuário celestial. Se você não se lembra, eu tenho certeza que você já leu isso. Eu quero refrescar a sua memória. Cristo havia morrido e ressuscitado. Maria Madalena foi a primeira a vê-lo. E ela, quando ele se identifica dizendo que ele não era o jardineiro, ela corre na direção para receber um abraço, que era costumeiro. Cristo diz para ela: não me toque. Como? Ela não haveria de tocá-lo? Como algum tempo depois, algumas horas depois, ele vai chamar Tomé e diz: se você não acredita, coloque o seu dedo na minha chaga. Porque Tomé podia e Maria não? Ele diz: Maria, não me toques por uma razão, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Cristo toma o seu sangue e entra no santo, no lugar santo, o primeiro compartimento. E ali, Ellen White diz que ele quer saber se o seu sacrifício fora de fato aceito. Apocalipse 4 e 5 marcam esta cena. Você se lembra? Depois da primeira visão das igrejas, João tem uma segunda visão, a visão dos selos. E na visão dos selos, o profeta, o apóstolo João, começa dizendo, o vidente de Pátimos, que abriu-se uma porta nos céus e que ele foi tomado da terra e foi levado ao centro do cosmos, a sala de controle do universo, onde Deus estava, onde estava o trono de Deus. E quando ele chega ali, havia um desastre. Havia seres celestiais perplexos, em angústia. O Pai tinha na mão um livro, escrito por dentro e por fora. E diz a palavra de Deus que ninguém no universo fora encontrado digno de abrir aquele livro. E João, percebendo a seriedade do que acontecia naquela sala de controle do cosmos, João começa a chorar como uma criança em desespero. E de repente, ele ouve uma voz. E a voz dizia: não chores. Não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu e ele é digno. E aqui nós temos o primeiro evento no Apocalipse, em que João ouve uma coisa e vê outra.
João ouve falar do leão da tribo de Judá, mas quando ele olha, ele vê um cordeiro que pingava sangue. Esse momento marca o exato momento em que Cristo, depois da ressurreição, sobe ao Pai. Nós não sabemos com exatidão o que havia naquele livro, mas eu tenho para mim, e tenho ouvido outros teólogos da igreja, de que aquele livro era a condição de possibilidade para que a história continuasse tendo seus desdobramentos. A história não haveria se Cristo não vencesse, e nós temos prova disso. Ellen White vai nos dizer no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo Getsemane, ela vai dizer que naquelas 3 orações: Pai, se é possível, passa de mim o cálice. Ela diz que Cristo foi violentamente tentado a entregar a humanidade à própria sorte, e que se ele desistisse do sacrifício ali, esse mundo se tornaria para sempre possessão de Satanás e dos seus anjos, e o homem seria escravo e miserável para sempre. Isso era o que nos estava reservado. Então, quando Cristo entra ali, o livro que estava nas mãos do Pai, veja, o Pai não podia abri-lo, o Espírito não podia abri-lo, os seres celestiais, os seres viventes, os anjos, ninguém podia tocar o livro, mas o Cordeiro de Deus. Se você vai ao Salmo 24, o Salmo 24 conta para nós exatamente esse fato. Quando ele chega ali, e os portais se abrem: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Então uma voz pergunta: quem é este Rei da Glória? E a resposta: o Senhor poderoso na guerra. Ele é o Rei da Glória. Qual era a guerra? A guerra era aquela que havia sido vivida durante 30 anos no acampamento, e depois durante 3 anos e meio, até aquela cruz. Por que ele era o Rei da Glória? Por que o Senhor vitorioso na guerra? Sabe qual é a maior tentação de Cristo? É não se valer da sua divindade, esvaziar-se completamente. E o Rei do universo, o Criador de todas as coisas, que estabeleceu as galáxias, os mundos e controla tudo o que existe, a vida, se permitir cuspir na face por homens malditos, endemoniados, conspirando contra a vida do seu Criador, da maior autoridade que existe, o governador dos céus. Quando Pedro desembanha aquela espada e fere Malco, ele diz: filho, se eu quisesse, milhares de anjos estariam aqui agora, mas eu vim para essa hora. Essa é a guerra do Filho de Deus. Pagar o preço para que você seja resgatado, porque Ele ama você. Ama você, querido. Ama cada um de nós. Nós somos os porta-vozes dessa mensagem para um mundo que está perecendo em trevas, em drogas, em sexo, em rock and roll. Nós somos a alternativa de Deus. Não porque Ele precise de nós, mas Ele resolveu permitir que nós participássemos do projeto.
Então, aquele momento marca a entrada, marca que a nossa história seria possível. E então, se você continua lendo o livro dos selos, à medida que os selos são abertos, a história se desenvolve. Você vê o cavalo branco, a igreja do primeiro século, você vê o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. À medida que os selos são abertos, a história avança. Mas quando você entrava ali, havia 3 móveis que compunham a mobília. Um deles era a mesa, um símbolo do trono de Deus. E nessa mesa havia pães. Consegue ver daí? Eram 12 pães. Nada na Bíblia, nenhuma palavra foi colocada aqui por acaso. Não existe coincidências na Bíblia. Deus precisava de forma sintética, a síntese de Deus é a Bíblia, se comunicar conosco e nos apresentar todas as dimensões do Evangelho que nos eram necessárias e suficientes. Nem todas as respostas que nós queremos estão ali, mas aquelas que Deus entendeu que eram necessárias e suficientes estão. Nós não precisamos nada além do que está ali. Nós não precisamos, por exemplo, saber qual é a forma do rosto de Deus, qual é o cheiro de Deus. Ele não informou essas coisas, mesmo porque nós nem teríamos capacidade de compreendê-las. Nós somos como pequenos copinhos de café. Deus é maior do que o oceano. Nós não podemos conter a divindade nessas mentes finitas. Então, Deus vai nos dizer que havia pães ali, e havia 12 pães, não é por acaso. É porque as tribos de Israel também eram 12. E isso aqui simbolizava que Deus alimentaria o seu povo para sempre. Não é por acaso que você tem pão na sua mesa. E não imagine que é pela sua genialidade, pela sua capacidade de negociar, ou de atender bem clientes, ou de estudar melhor do que a maioria e ter um cargo, uma profissão rentável. Querido, você tem pão à mesa porque Deus tem misericórdia de você. É milagre. Como é que você pega uma semente, joga no chão, e essa semente frutifica? E dependendo da semente, você vai colher peras, dependendo dela você vai colher maçãs, abacaxis, laranjas, morangos. Precisava de tanta variedade. Deus tem prazer em alimentar você, saciar você de bênçãos. Esses pães não ficavam para sempre lá não. Esses pães eram substituídos a cada 7 dias. Sabe qual era o dia da semana quando os pães eram substituídos? No sábado. Levítico 24. No sábado. E quem comia? Os sacerdotes. Você se lembra do que Deus havia prometido em relação à igreja? Nação eleita, sacerdócio real. Deus havia chamado uma nação para torná-los todos sacerdotes e reis. E mais tarde, naquele grande discurso, quando uma boa parte das pessoas desiste dele, em João capítulo 6, ele diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus, porque o meu sangue é verdadeira bebida e o meu corpo é verdadeira comida. Entende por que é que você deveria e por que é que você celebra no sábado o seu culto? É porque no sábado você é alimentado com o pão do céu, como você não pode ser alimentado em nenhum outro dia. O sábado é central na mensagem do santuário. Ele representa uma conexão que não se rompe com o Deus dos céus. Mas além da mesa, além do trono de onde Ele nos alimenta, havia também um incensário.
Você imagine sangue sendo lançado na cortina, aspergido nos chifres dos móveis, todos os dias, manhã e tarde. Aquele cheiro não era agradável, mas se tornava agradável, porque ervas aromáticas eram amassadas, misturadas, batidas e queimavam continuamente. Incenso, um símbolo das nossas orações que ascendem ao trono. É por essa razão que Cristo disse que todas as vezes que nós orarmos, nós devemos orar em nome dEle, em nome de Jesus. Todas as coisas que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Por que razão? Porque as nossas preces, quando chegam ao trono, elas vão misturadas ao suave perfume de Deus. Não é isso que Paulo diz? Quem é o suave perfume de Deus? Cristo, o suave perfume de Deus. Então as nossas orações, quando ascendem, elas ascendem em nome de Cristo. E além dessa peça do mobiliário, o altar do incenso, havia o candelabro de 7 lâmpadas. O simbolismo e as figuras desse candelabro são extraordinárias. Não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu vou falar rapidamente de algumas delas. Havia o tamide. O tamide era o serviço contínuo dos sacerdotes. As lâmpadas não podiam apagar, mas aquelas lâmpadas eram lamparinas e o combustível era azeite. Às vezes o pavio caía, às vezes a lâmpada se sujava. Então o sacerdote continuamente tinha uma obrigação, que era o tamide, a obrigação contínua: limpar e manter as lâmpadas acesas. É por isso que nós podemos brilhar. É porque o nosso sacerdote continuamente nos limpa, nos dá azeite e nos faz brilhar, para que, vendo as nossas boas obras, o nome do Pai seja glorificado e a iluminação atinja a terra, para que a terra não continue sendo para sempre um lugar escuro. A igreja deveria brilhar. Vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque o sacerdote cuida de nós. Ele limpa a nossa vida. Havia mais símbolos. Se você pensa nas igrejas do Apocalipse, começando com Éfeso, a igreja do primeiro século brilhou. A igreja apostólica, Paulo vai dizer que debaixo do céu, nos seus dias, todas as pessoas ouviram falar de Cristo. Eles não tinham carro, eles não tinham celular, eles não tinham televisão, eles não tinham recursos, eles não tinham templos bonitos como esse. Eles tinham a força com que eles entregavam a vida, se necessário fosse. E nós, no conforto das nossas casas de oração, nós ignoramos o mandado do Senhor. Mas depois da igreja de Éfeso, veio a igreja de Esmirna, uma igreja que sofreu até a morte. E depois de Esmirna nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja que começou a misturar no seio da fé verdade e erro. Nós precisamos ter cuidado com isso. Não se tolera erro na casa de Deus. O resultado dessa mescla produziu morte. A igreja de Tiatira, o tempo do cavalo amarelo. Mas nem tudo estava perdido. A igreja de Sardes estava a caminho. A igreja da reforma. E então, depois dessa igreja, nós temos a igreja de Filadélfia. E depois da igreja de Filadélfia, nós temos a igreja de Laodiceia, o povo do juízo.
Eu quero convidar você para a gente ler um verso, porque eu quero agora tomar quais são as profecias que nos fazem chegar à próxima transição, terminar o terceiro e começar o quarto ato, e nós encerramos a mensagem aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 3, verso 8. Aqui tem uma coisa extraordinária que marca o tempo. Aqui nós temos uma marcação de tempo da parte de Deus. Apocalipse 3, verso 8. Sexta carta à igreja de Filadélfia. Diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Pergunta: passou a reforma, movimento seguinte, movimento milerita, alto clamor, Cristo vem. E a Bíblia está nos dizendo que no tempo desta igreja, uma porta se abre e ninguém pode fechá-la. Nós temos aqui uma conjunção profética extraordinária. Pela igreja de Filadélfia, uma porta se abre. Nós queremos saber que porta é essa. Que porta é essa? Os 3 anjos de Apocalipse voando pelo meio do céu, na primeira mensagem: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A mesma revelação, em outras palavras, que a porta que se abre, uma porta para o Santíssimo. Sabe por quê? Porque durante o ano, pecados eram transferidos do pecador para a vítima inocente, e esses pecados eram transferidos para o santuário. Então os nossos pecados estão no céu, mas uma vez por ano, o santuário tinha que ser purificado. E nesse dia específico, o 10º dia do 7º mês, o Yom Kippur, o sacerdote entrava no Santíssimo. Começava o juízo, naquele dia, no dia do juízo de Deus. Então uma porta se abre na direção do Santíssimo. O juízo vai começar, e nós temos Daniel nos dizendo a mesma coisa. Daniel, de todos, foi aquele que viu a cena com maior perfeição. Vai ao capítulo 7 de Daniel, é o último texto que eu vou ler com vocês, mas eu não posso ficar sem ler, senão você não vai compreender isso de forma plena. Daniel 7, abra aí o seu verso 9. O texto diz assim: e continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, no verso 10. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Verso 13: e estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus um como o Filho do Homem dirigiu o seu ancião de dias. Veja, Cristo deixa o lugar santo, e agora ele vai entrar no Santíssimo. Temos um outro conjunto de profecias nos detalhando essa passagem, essa transição para esse novo ato. Quando ele chega aqui, Daniel viu, o Pai se move, se assenta, milhares de milhares estão acompanhando o desdobramento dos fatos. Os anjos estão preocupados com a sua salvação e com a minha também. Eles querem que sejamos salvos, mas eles não querem que sejam levados para o céu seres humanos que contaminem e destruam o céu. Eles têm profundo interesse na cena.
Deus é de fato justo. Ao levar algumas pessoas para o céu, imagine que ele passe um ladrão despercebido lá. Aliás, Cristo conta uma parábola dessas. Alguém é levado à festa e não tinha vestes nupciais, não fora coberto com aquela veste que Cristo teceu, e entrega de graça. Alguém estava trajando a própria roupa. Quando ele foi percebido pelo dono da festa, ele disse: olha, coloque para fora, onde há choro e desespero. Ranger de dentes é isso, chorar em desespero, porque passou o verão, terminou a cega, e alguns não estarão prontos. Cristo entra em 1844, assim como a profecia o antecipara. Uma porta se abre. Essa porta ninguém pode fechar, mas a porta do seu coração, Apocalipse 3:20 diz que só você pode abrir. Eis que estou à porta e bato. É o que ele faz. Agora eu quero concluir dizendo a você o seguinte: no santuário, no Santíssimo, estão as mensagens que nos distinguem como povo. Sabia disso? As mensagens estão aqui. Aqui havia uma coisa que a gente não gosta muito: maná, o pão do céu. A nossa mensagem de saúde estava na arca. Aliás, não só na arca, lá do Antigo Testamento, ela está no céu. Deus nos instrui, Deus entrega a essa igreja uma mensagem que deveria motivar cada adventista do sétimo dia a viver de forma saudável, lúcida, transformada, abençoada. Nós não deveríamos ter as doenças do Egito, queridos, mas nós as temos dentro da igreja, porque nós desprezamos os conselhos que nos foram dados pelo Rei do Universo. Nem fazemos conta disso. Uma boa parte de nós, a maioria de nós. Havia uma vara que ressuscitou. Se você vai aí às comunidades evangélicas, eles dirão que os mortos sabem todas as coisas, porque não há morte de fato. Nós sabemos que quando o fôlego se vai, a pessoa dorme, como diz a Bíblia. E sabemos que há poder de ressurreição. Por isso nós temos um distintivo. Nós sabemos qual é o estado dos mortos e sabemos que haverá ressurreição. Assim como aquela vara morta foi vivificada, nós seremos vivificados na sua segunda vinda. Mas só seremos vivificados na segunda vinda se nós formos vivificados agora. Desperta, tu que dormes. As virgens dormiram todas, mas algumas delas foram despertadas. Percebe? A nossa mensagem está aqui. A urgência do encontro. Se você termina aquele texto ali de Daniel, ali diz que quando termina o juízo, é que aquele que vem sobre as nuvens, Jesus Cristo, para se encontrar com o ancião de dias, recebe o reino. Ele diz que não queria gozar algumas benesses do reino enquanto nós não estivéssemos juntos. Ele diz: eu nunca mais vou me assentar para tomar do fruto da vide até o dia em que eu o beba de novo com vocês na casa do meu pai. Havia as tábuas. Eu não tive a ousadia de escrever nelas,
porque elas foram escritas pelo dedo de Deus. Sabe o que a comunidade evangélica, os nossos irmãos protestantes dizem em geral? Que o evangelho terminou lá na cruz, lá no altar do sacrifício. Eles estão equivocados. Se as outras etapas não se cumprirem, não há esperança. Então Deus suscita um povo para dizer: a lei não foi cravada, o sábado é bênção, a obediência aos mandamentos de Deus é uma cerca que me protege do abismo no qual eu me lançaria se não houvesse a ordem: não adultere. Porque se você desatende às ordens de Deus, você vai fazer da sua casa, da sua família um desastre. Suas crianças pequenas. As ordens de Deus são dadas, não é para limitar a nossa liberdade de prazer e gozo, é para garanti-las. Deus quer garantir que você tenha uma existência abençoada. Por isso Ele diz para você quais são os limites. É como uma criança pequena, que quando você está no parque de diversões ou no alto de um prédio, ela quer correr em todas as direções. E se você não tomar cuidado, ela se joga. Eu tenho uma netinha de 1 ano e meio. Às vezes ela chega do alto da escada e ela quer descer como se pudesse. Queridos, há degraus que nós não podemos descer. Ou nós vamos terminar em lágrimas. Deus chama essa igreja, não é para ser mais uma igreja no panorama da história. E eu digo isso com lágrimas. Lágrimas no coração. Nós temos tentado nos parecer com outras comunidades de fé. No nosso repertório musical, na nossa forma de celebrar a nossa liturgia, na nossa forma de viver o nosso cristianismo. Ao invés de influenciá-los, nós estamos sendo influenciados por eles. E estamos transformando o instrumento que Deus concedeu ao mundo para levar salvação e bênção. Quando esse quarto ato terminar, Cristo tira as vestes de sacerdote e veste as vestes de juiz. E aí nós chegamos ao quinto ato. O quinto ato era o momento em que o bode Azazel ia para o deserto, depois do juízo. O sacerdote em Israel, depois de terminar o rito, ele estendia as mãos e abençoava o povo, que em submissão solicitara o perdão de Deus. Que horas são? Eu posso falar mais 5 minutos? Eu vou terminar, eu prometo. Você sabia que o perdão pode ser revogado? Quando você coloca os joelhos no chão e ora e o seu pecado é transferido, ele não foi apagado, ele está no santuário. E se Deus te concedeu o perdão, ele pode voltar atrás. E eu vou te provar isso, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mateus 18, parábola do credor incompassivo. Há um homem que deve 10.000 talentos ao rei. Lembram-se disso? Se você for estudar o peso do talento e multiplicar o valor, quantas gramas existe num talento, e quantos quilos, e quantas gramas, e o valor do preço do talento de ouro,
o onça do dia, você vai chegar a mais de 4 trilhões de dólares. Aquele homem devia ao rei uma dívida que era impagável. É a nossa dívida com os céus. E aí o homem se coloca de joelhos diante do rei e diz: Senhor, tem piedade de mim. E insiste. E o rei perdoa. Ele sai dali e encontra alguém que devia a ele. Quem deve a ele não deve aquela quantidade inimaginável de dinheiro. Quem deve a ele deve 100 denários. O denário era o valor que se pagava a um diarista, trabalhador comum, um salário mínimo. Pega o salário mínimo, divide em 30, isso era um denário. Ou seja, 100 denários era 3 meses e um pouquinho de trabalho, 3 meses e 10 dias. É uma dívida pagável, mesmo para quem é pobre. Se for honesto, guarda o dinheiro e paga. Mas aquele homem se recusa a perdoar. O rei fica sabendo. Diz: filho, vem cá de volta. A dívida que eu te perdoei, o perdão está cancelado. Está cancelado por quê? Porque você não viveu a vida cristã à altura do chamado que eu te fiz. Você viveu desprezando a obediência aos princípios do reino. A obediência aos princípios do reino não salvam ninguém. Você jamais será salvo pelas suas obras. Mas sem obras você não chegará ao céu. Só que as obras que você pratica, quando elas não são realizadas por você, mas apenas pelo seu consentimento, porque a Bíblia diz de forma muito clara: quem opera em nós o querer e o efetuar é o Espírito de Deus. Se você não estiver sendo guiado para o céu pela força de Deus e quer ser guiado para o céu na sua própria força, isso é presunção. Você está indo para o lugar errado, você não chega lá. Os nossos irmãos estão equivocados, os evangélicos. Eles dizem que uma vez salvos, salvos para sempre. Querido, você uma vez salvo, continuará sendo salvo para sempre, se você se submeter à ordem de Deus, à vontade de Deus e à autoridade de Deus na sua vida. Tudo isso está dentro do santuário. Mas nós precisamos terminar. Eu nem vou ler as outras passagens que tem ali. Você tem um hino final, Clailton? Consegue cantar? Se não, vamos orar. Vamos orar então. O Clailton, deixa eu dizer a vocês, ele veio como cantor, ele está a semana inteira com febre, com uma infecção seríssima de garganta. Ele na verdade está fazendo aqui um esforço sobre-humano para estar conosco esses dias. Tá bem? Ou pelo menos durante essas 3 palestras. Coloque-se de pé. Santo Deus, há muito mais que nós precisaríamos juntos estudar aqui. Mas o que estudamos hoje à noite é suficiente. E aquilo que não foi dito, a nossa súplica é que o Senhor complete. Porque o teu Espírito é muito mais ágil, é muito mais hábil. Ele pode transformar até aquilo que nós não dissemos em verdades compreensíveis. Porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nós queremos, Pai, ser úteis para o teu serviço. Nós somos vasos quebrados, infectados, contaminados por esse mundo. Mas na tua mão, o Senhor que é o grande oleiro, o médico dos médicos, o Senhor pode transformar-nos. Então nós queremos humildemente
entregar as nossas vidas nas tuas mãos. Refaze-nos e glorifica o teu nome através das nossas vidas. Usa-nos como instrumento, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque nós estamos vivendo os momentos finais da história. E há muitos dos nossos irmãos que estão tão envolvidos nesse mundo que não estão apercebidos disso, Senhor. Desperta a tua igreja, fala-nos poderosamente. Nós suplicamos isso sem nenhum merecimento, mas porque nós compreendemos a grandeza do teu amor, do teu chamado. O Senhor está gritando aos nossos ouvidos: leva-nos para casa em paz. O Senhor sabe que nós temos familiares que estão vivendo longe do Senhor, pessoas que nós amamos e nós não conseguimos falar a elas, mas o teu Espírito pode ser convincente, Senhor. Insiste com elas. Abençoa a tua igreja, os nossos líderes em todos os lugares da terra, que eles sejam fiéis ao teu chamado. E faze-nos também fiéis ao Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos, porque nós confiamos na vitória eterna que o Senhor alcançou no Calvário. Amém, Senhor.